boa noite. Oi. Boa noite a todos. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal começar a entrar. Doutora Paula, Flúmia, um abraço. Boa noite a todos que estão entrando aí para essa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no perfil do IBDFAN São Paulo para mais um evento aí, numa sequência de lives em menção ao Dia Internacional da Mulher, agora nesse mês de março. E hoje nós vamos ter aqui a presença de uma juíza federal que vai conversar conosco sobre mais um dos desafios que é enfrentado diariamente, que é a discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Eu vou mandar o convite aqui para a doutora Ana Paula. Mais um minutinho, ela já vai entrar. Olá, doutora Ana. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo bem? Estou ouvindo. Então, tá Que bom. bom tê-la aqui conosco, viu? Ah, digo mesmo. Disse a minha Sinta-se irmã, vai ter uma Ana Paula ao quadrado hoje? ao cubo, porque a nossa presidente também é Ana Paula. Ah, É, certeza de sucesso, então. eu e a gente brinca que as Ana Paulas vão dominar o mundo ainda. Me chama que eu vou junto. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, viu? É uma honra tê-la aqui conosco. Sinta-se dentro da casa do IBDFAN, viu? É uma honra tê-la aqui conosco. Infelizmente, ainda não podemos ter esse contato presencial novamente, né? E a gente está aí nessa luta, no desafio de se reinventar e tentar levar ainda, né? Continuar nesse ciclo de informação e levar a todos sempre mais informação e as pautas que são sempre pertinentes e necessárias, né? Esse evento ele é organizado pela Comissão Estadual de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAN São Paulo, que é presidida pela doutora Ana Paula Copriva, e essa também mais uma Ana Paula, né? A quem já deixo aqui o meu agradecimento por toda a motivação, empenho e motivação mesmo de estar fazendo a roda girar aí mesmo em tempos difíceis. Também agradecer ao nosso presidente estadual, doutor Flávio Tartucci, que também vem desenvolvendo e desempenhando com muito primor aí essa difícil tarefa de estar à frente desse instituto de grandiosidade social, mas que também vem enfrentando esse desafio de se reinventar e não deixar a roda parar, né? O nosso tempo aqui é um pouco curto, né, doutora? Então, eu vou já passar para a apresentação e passar logo a palavra para a senhora para poder estar conversando conosco. Eu tenho a honra e a alegria de dizer que eu conheci a doutora Ana sendo minha professora no curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, e nessa ocasião eu conheci uma pessoa assim, extremamente vocacionada para a magistratura e de uma humanidade assim, para dentro do judiciário que é ímpar. É aquela juíza assim, que todo mundo gostaria de ter na comarca. Foi uma bênção conhecê-la e assim motiva também, a gente inspira a não desistir da busca e da utopia da justiça e do direito, né? Eu vou fazer uma breve leitura aqui do seu currículo, fizemos aqui um resuminho para poder fazer sua apresentação. Doutora Ana Paula Sefrin Saladini, juíza titular da Vara do Trabalho de Cambé, doutoranda em Direito pela UEMP Jacarezinho, mestre em Ciências Jurídicas pela UEMP Jacarezinho, graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela UEL Londrina e em Direito do Trabalho pela Unibrasil Curitiba.
professora em diversos cursos de pós-graduação, em especial nas disciplinas do Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, autora da obra Trabalho e Imigração, de 2012, da editora LTR, da CLT Anotada, editora TOT, de 2020, e de diversos capítulos de livros e de artigos jurídicos. Tutora em curso em IAD pela Escola Nacional da Magistratura, ENAMAT, e tutora e conteudista da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Coordenadora de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário da EMATRA, Escola da Magistratura do Trabalho do Paraná, em Londrina, e atualmente integra o Conselho de Representantes da Escola Judicial do TRT 9, no biênio 2019-2021. Certo? Doutora, seja muito bem-vinda. Passo a palavra aí para que a senhora possa conversar conosco um pouco sobre esse tema da discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Obrigada, Ana Paula, obrigada por tudo. Acho que faltou nesse currículo aí uma coisa que é muito importante. Mãe do Bruno e do Felipe. Tá? Que é outro Para mim, desafio. é outro desafio, mas acho que é o desafio mais divertido que tem, né? E eu queria começar falando um pouquinho, a gente combinou de eu falar um pouquinho, depois a gente começar com algumas perguntas, né? Então eu queria começar contando uma história, né? Para a gente pensar no que é a discriminação no ambiente de trabalho. A gente sabe que tem discriminação visível e discriminação invisível. A gente costuma pensar naquela discriminação que é visível. Por exemplo, hoje não se pode mais fazer um anúncio de jornal dizendo que procura-se mulheres de boa aparência para trabalhar em estabelecimento comercial, né? Porque isso é uma discriminação visível. Até porque o conceito de boa aparência é um conceito de natureza muito relativa, né? Então, isso a gente vê, tem algumas coisas que são muito fáceis de identificar. Mas existe uma discriminação que ela é invisível até para quem sofre essa discriminação, que às vezes a gente demora muito para perceber as coisas que estão acontecendo. A gente pensa no que a gente fez de errado, a gente pensa que o que estão dizendo para a gente está certo e o nosso comportamento é que está errado, que a gente entendeu mal o que estava acontecendo, né? Então eu queria começar contando uma história do que é uma discriminação, tá? Um exemplo do que é uma discriminação. Hoje, coincidentemente, eu faço 28 anos de Justiça do Trabalho, juntando o período que eu fui servidora com o meu período de magistratura. Eu entrei na Justiça do Trabalho no dia 30 de março de 1993. Tá? Concurso, a gente fala, concurso não tem discriminação, né? Porque o concurso, afinal de contas, é puramente meritocrático. Então, não tem nenhum tipo de discriminação, nem de gênero, nem de idade, ou seja lá o que aconteça, né? A gente acha, né? Eu realmente passei no concurso, grávida, né? Me lembro que no dia da prova, né, para servidora, tinha uma fiscal que ficava muito preocupada comigo, porque eu estava visivelmente grávida, né? Já bem grávida do meu primeiro filho, do Bruno, que está nos escutando aí, pelo que eu vi das letrinhas passando aí, né? E quando foi chamada, logo em seguida, eu estava mais grávida ainda. Então, eu já, com a barriga imensa, fui ao tribunal para acertar, levar minha documentação para tomar posse, e fui recebida por um diretor de recursos humanos, né? Um homem, né, na casa dos seus 50 anos, provavelmente, branco, né? Tipicamente patriarcal, né? Que olhou para mim com aquela barriga daquele tamanho e falou: não, mas a senhora não pode tomar posse desse jeito. Eu falei: mas eu fui convocada para tomar posse e eu estou desse jeito. Então, né? Ele: não, mas a senhora não pode, porque como a senhora vai tomar posse e entrar em licença maternidade? Isso não pode. Então a senhora tem que pedir o adiamento da sua posse para depois do parto. Né? E eu tinha lá meus 22 anos, né? Estou com 50, então 22 anos. Era estudante de direito, já estava no último ano da faculdade, mas ainda muito ingênua, nunca tinha tido nenhum tipo de cargo público, né? O que ele me falou, eu tomei como verdade. Afinal de contas, era um homem branco, superior hierárquico, né? Podia ser meu pai, né? E eu tomei como verdade, ele já preparou um pedido de adiamento de posse, né? E eu assinei o pedido de adiamento de posse, né? Desci pelo elevador e encontrei outras pessoas, e aí uma pessoa um pouco mais velha que eu, que deve ser uns 10 anos mais velha que eu,
olhou para mim e perguntou, ah, então, né, vai trabalhar aqui? Eu falei, vou, mas só depois que meu filho nascer. Ele, ah, por quê? Né? Eu falei, ah, porque me orientaram desse jeito, que eu não posso tomar posse antes dele nascer e sair de licença maternidade. Ele falou, mas quem te falou uma coisa dessa? Eu falei, o diretor de RH. Né? Não, mas não é assim. Mas eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito, né? Já também não queria começar brigando na casa, contei com meu marido e acertamos tudo, não tomei posse naquele dia. Voltei para tomar posse 30 dias depois, dia 30 de março. Meu filho nasceu dia 5 de março. Né? No dia 30 de março eu voltei para tomar posse. Estava literalmente recém-parida. Né? Cesariana ainda estava, nem tinha saído, como se dizia antigamente, do resguardo. Né? Amamentando, primeira vez que eu ia ficar longe desse jeito, né? Porque ainda estava de licença da faculdade. Deixei leite, tirei leite, deixei leite. Meu marido estava cuidando dele e fui para o tribunal para tomar posse. Posse marcado para meio-dia. Né? Eu pensando, posse marcado para meio-dia, me falaram que eu entraria em exercício no dia seguinte, não entrei em exercício naquele dia. Fui para lá e esperei. Deu meio-dia, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas. Né? Eu conversei com algum servidor ali e falei, olha, eu estou amamentando, né? É, e vai demorar muito, né, para me dar a posse. Né? Não, já vai, o diretor já vai, o diretor já vai. Né? E eu no último ano de direito, né, e ali sentada esperando. Aí o diretor me chamou finalmente, depois de 6 horas. Ele me chamou às 18 horas. Me deixou me dar de posse de 5 minutos. Né? Olhou para mim, né, olhou meu currículo, já estava no último ano da faculdade de Direito, era um tribunal, né? Olhou meu currículo e me designou, né, para uma outra função que eu ia trabalhar literalmente no subsolo, tá? Junto com o pessoal dos serviços gerais, para secretariar o diretor de serviços gerais. Fui lá, me apresentei no dia seguinte para secretariar o diretor de serviços gerais. Ele olhou meu currículo e falou: mas eu já disse que eu não quero gente que nem você. Eu preciso de gente burrinha. Eu não preciso de gente Meu capacitada Deus. aqui. Tá? Aí eu falei, mas tudo bem, né? Serviço público, comecei a assumir, comecei. Fiquei, acho que uns 15 dias nesse setor, sem fazer nada, porque eu não tinha muita coisa para fazer. Né? Aí, depois dos 15 dias, o meu diretor me chamou, dos serviços gerais, me chamou e falou: olha, né, você está muito mal aproveitado aqui. Eu te arrumei uma entrevista com a doutora Fulana lá, no setor tal, que trabalha no gabinete tal, que ela está precisando de gente, tá? Para trabalhar na área judiciária. Né? E você, acho que está bem qualificada para isso. Então, vai lá fazer uma entrevista com ela. E eu fui fazer a entrevista com ela, né? E comecei a trabalhar. É aí que começou a minha carreira jurídica mesmo, porque eu comecei a trabalhar com processo. Né? Então, passei por 3 homens, né? Os três de meia idade, né? 3 brancos, né? 3 em posição de poder, e dos 3, só o terceiro, né? Que foi reconhecer algum mérito, né? E foi discriminação. Não percebi na época essa discriminação. Assim, a gente é tão Pois é, moldada pela sociedade que a gente fazer, não percebe. Né? Então, eu se, ia sim, fazer exatamente essa observação. então, essa discriminação é invisível, nem eu percebi, né? E nem eles talvez tenham percebido que isso era uma atitude discriminatória. Anos depois, eu numa viagem de trabalho com um deles, né, que era o diretor geral, que me deixou 6 horas sentado esperando para a posse, né, eu falei para ele, eu falei, você fez isso comigo, né, que a gente já estava na posição de igualdade a essa altura, né, falei, você fez isso comigo, os dois fazendo concurso para magistratura. E ele falou, não, eu não fiz. Eu falei, fez. Né? Eu falei, fez. Né? Então, assim, se né, eu com já no último ano da faculdade de Direito, né, com o meu perfil de mulher branca de ensino superior, né, quase completo, né, não consegui identificar na época né, esse tipo de atitude como uma atitude discriminatória que merecia uma resposta mais efetiva, né,
como é que a gente pode imaginar que as mulheres que estão numa posição mais subalterna, com menor conhecimento formal, né, consigam de fato identificar as discriminações de que elas são vítimas todos os dias? É difícil. É Então, difícil, e penso que seja difícil, inclusive, para o próprio judiciário, né? Dirimir até onde vai a invasão da questão de gênero ou a questão de normalidade de trabalho. verdade. Às vezes tem algumas coisas que ficam. Primeiro, que algumas coisas ficam muito limítrofes, né? Outras são muito difíceis de prova, né? Por mais que a gente tenha aquela sensação, elas são muito difíceis de obter a prova. E outras ainda, a gente não consegue perceber qual que foi a intenção das partes envolvidas, a gente não consegue perceber se efetivamente existiu uma atitude discriminatória ou não. Sem contar a subjetividade do próprio juiz, né? Agora está muito em voga a expressão lugar de fala, né? Então, eu, mulher, né, vou conseguir perceber algumas coisas de uma maneira mais fácil, né, do que um homem branco, né, classe média alta, que nunca passou por algumas outras situações que a gente passa, né? Então, a percepção pessoal também é muito importante. Se cair, por exemplo, com o seu colega que te deixou esperando 6 horas lá para fazer a entrevista, ele pode achar que cai na normalidade e, né, passa despercebido aí mais uma. Exato. Uhum. Então, assim, queria primeiro contar essa história para a gente ter uma ideia de que todas nós, mulheres, estamos sim sujeitas, né, a essa discriminação e que a gente tem que aprender a enxergar o que está acontecendo e a pontuar o que está acontecendo também. Porque se a gente não pontuar, aquele que pratica a discriminação muitas vezes também não vai perceber que determinadas atitudes são discriminatórias, né? A gente tem alguns termos que estão entrando muito em voga agora no vocabulário feminista, né? Como, por exemplo, o mansplaining, né? Que é aquela história do homem sempre precisar explicar o que a mulher está querendo dizer, como se a mulher não fosse capaz de dizer por si própria, como se ela não tivesse possibilidade de falar com a própria voz, mas o homem precisa tomar posse daquilo ali e explicar para que os outros consigam entender, né? Ou o interrupting, né? Que é aquela que os homens fazem em cima das falas das mulheres e que nenhuma mulher, nem espaço de poder, tá livre, né? Tem uma matéria interessante no site da ministra Carmen Lúcia, que ela fala numa reportagem que não existia interrupção da fala dela no Supremo, da fala dela e da outra ministra que tem lá, né, da Rosa Weber, porque simplesmente não deixavam elas falar. Então não tinha como interromper se eles não deixavam elas falar. É. Mas e aí? Você queria me fazer algumas perguntas, Doutora, né? Então vamos lá. vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Nesse enfrentamento que a gente tem dessas pautas de discriminação aí no ambiente de trabalho, você acha que a relação de emprego, ela pode ser a única forma de proteção da trabalhadora? Acho que da trabalhadora em geral, não, né? Nós temos algumas questões que já vêm sendo regulamentadas em termos legislativos que são bem importantes. Para aquelas situações que não tem um contrato de emprego, mas que você tem uma relação de trabalho que tem um certo grau de subordinação, embora não seja uma relação de emprego. É o que a gente vê, por exemplo, da questão dos salões de beleza, que tem aquela lei do salão parceiro, né, em que existe uma série de direitos garantidos para os parceiros de salão de beleza, como manicure, cabeleireiro, etc., né, embora não tenha reconhecimento de vínculo de emprego. É o que a gente chama de trabalho para subordinado, né? E aí a gente tem que lembrar que a Constituição, quando coloca lá no artigo 7º os direitos que são garantidos aos trabalhadores, ela não fala, né? São garantidos aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada, ou são garantidos aos empregados os seguintes direitos. Ela fala em trabalhadores.
Então, mesmo aqueles que não sejam, não sejam relacionados para uma relação de emprego formal, né, eles também são protegidos, eles e elas também são protegidos por aqueles direitos, né? Então, tem como você garantir vários daqueles direitos também para quem não é protegido por uma relação de emprego. Só uma coisa que eu acho importante também em relação a isso, que a gente precisa conseguir reconhecer uma jurisdição que seja competente para avaliar essas questões. E isso a gente tem visto uma discussão na jurisprudência, meio que afastando da Justiça do Trabalho, que é quem é vocacionado naturalmente para resolver esse tipo de conflito, a competência para essas questões, levando isso para a Justiça Comum. E quando isso é levado para a Justiça Comum, o olhar do juiz de direito é diferente do olhar do juiz do trabalho. O juiz do trabalho é vocacionado para resolver esses litígios entre quem trabalha e quem recebe trabalho, entre duas partes que estão numa situação que é desproporcional, que não é igual, né? É diferente de uma relação contratual comum, de uma compra e venda, né? Quando você tem uma relação de trabalho em que a pessoa é dependente do trabalho para a sobrevivência dela, ainda que não seja formalmente uma empregada. Então, atualmente ainda tem essa discussão com relação à competência, para poder analisar esse tipo de pedido. Tem, embora para mim a Constituição, o artigo 114 da Constituição, seja muito clara em relação a isso, porque fala de relação de trabalho e relação de emprego. Mas nós temos várias decisões do STJ, principalmente, né, dando competência para essas questões e reconhecendo isso como uma relação de natureza civil, né, e mandando isso para a Justiça Comum. Recentemente teve uma decisão que ficou famosa a respeito de trabalhador de Uber, que estava discutindo não vínculo de emprego, mas ele estava discutindo o próprio contrato de prestação de serviço dele com o Uber, e que foi mandado para a Justiça Comum, que vai ter um olhar diferente, né, do que aquele olhar que a Justiça do Trabalho tem. Ainda tem uma certa escassez de normas protetivas com relação a esse tema. Você acha que isso acentua ou favorece ainda a discriminação no ambiente de trabalho? Eu acho que quanto menos protegida é uma relação pela lei, né, mais fácil você abusar dela, porque os contornos não são bem definidos. É o que a gente vê acontecendo, por exemplo, com os entregadores de plataformas, com os trabalhadores de plataformas, os entregadores de aplicativo de restaurante, essas questões. No meio da pandemia, eles foram extremamente ação, né? E eles chegaram a fazer greve por conta de péssimas condições de trabalho. Eles não têm sequer uma relação com a Previdência Social, não são nem segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, se sofrer um acidente, o que é muito fácil de acontecer, porque eles normalmente andam de moto ou de bicicleta, que ficam mais expostos, eles não têm nenhuma proteção de assistência social. Nós temos algumas evoluções aí, né? O que a senhora costuma, o que daria para apontar na legislação alguns avanços nesse sentido de protecionismo da questão de igualdade de gênero? De igualdade de gênero? Da discriminação, isso, em evitar a discriminação no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente tem assim, um arcabouço legislativo muito bom. Tem bastante norma, tem até mais do que precisava. Algumas coisas são colocadas na lei de uma maneira que bom senso bastaria. O bom senso e um princípio seria suficiente, né? Então, acho que legislação a gente não nos falta tanto, né? Eu acho que falta o que a gente identifica, por exemplo, no estudo feminista, tem uma análise da Nancy Fraser, que ela diz que as mulheres conseguiram o feminismo na cultura, como um valor cultural, mas não conseguiram entrar nas instituições. Né? Ou seja, né, culturalmente todo mundo defendia o feminismo. Né? Ninguém podia se dizer contrário às reivindicações femininas, mas na prática a situação era outra. É mais ou menos o que eu vejo acontecendo em termos de legislação de proteção de discriminação em geral, de discriminação de gênero. Né? A Constituição fala que é proibido qualquer tipo de discriminação. Então, não precisaria de muita coisa mais além disso. Né?
Mas nós temos uma série de leis que falam a respeito de discriminação e, na prática, a gente não consegue fazer questão disso dentro das empresas. Tá? As empresas não conseguem enxergar a necessidade de não discriminar. Tá? As empresas não conseguem enxergar nem o que é prática discriminatória, em alguns casos. Tá? Então, acho que esse que é o problema. O problema é a gente conseguir com que isso se institucionalize, com que as pessoas passem a observar isso como padrão de comportamento. Uma das coisas que tem avançado no direito do trabalho é você trabalhar com uma prevenção de litígios, é você trabalhar com uma conformidade, né, das empresas em relação às normas. Então, talvez essa linha mais preventiva, mais de conformidade, né, seja um caminho para a gente conseguir melhorar um pouco a questão da discriminação. Outros mecanismos que também estão sendo inseridos, muito também por conta de condenações em relação a assédio moral, assédio sexual, são aqueles mecanismos de denúncia que as grandes empresas têm colocado, de você conseguir fazer uma denúncia por uma plataforma que seja anônima, sem você precisar se identificar, e isso tem servido, de certo modo, também para meio que harmonizar um pouco as relações dentro do espaço empresarial, né? Então, talvez isso também seja algo que nos ajude a melhorar o relacionamento dentro do ambiente de trabalho, né? E agora com a LGPD também, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de restrições em relação ao tratamento de dados, né? Eu acho super importante é que o empregador não vai mais poder exigir do empregado que ele forneça algumas informações que não são necessárias para o contrato de trabalho, né? E isso pode ajudar muito a evitar a discriminação. Então, por que o empregador precisa saber, por exemplo, qual que é a sua religião? Por que o seu empregador precisa saber qual que é o seu estado civil, a não ser que você tenha dependentes? Por que ele precisa saber qual que é a sua opção, né, opção sexual? Se você tem filhos, se você não tem, se você quer ter, se você não quer ter, esse tipo de coisa que era muitas vezes perguntado numa entrevista, não vai poder mais ser objeto de pergunta, né? Então, talvez, né, isso também ajude a evitar um pouco a discriminação, porque depois que o trabalhador entra e mostra o valor dele, né, aí já não existe mais um motivo para discriminação. A discriminação é sempre baseada num preconceito. O preconceito é um conceito que você tem anteriormente a conhecer a pessoa e a situação. Então, se a gente der a oportunidade para que as partes se aproximem sem trazer esse monte de informação anterior que pode prejudicar na análise dos dados, né, na análise de um currículo, na contratação, isso talvez também ajude bastante. Então, penso que talvez a LGPD também auxilie nesse filtro de discriminação, para diminuir um pouco a discriminação. Entendo. Na sua lida de gabinete, você tem visto uma certa preocupação e uma valorização do lado do empresário em ter esse olhar mais cuidadoso com esse assunto? Das grandes empresas, sim, né? Das grandes empresas, muito por conta de condenações, eu volto a dizer, né? Talvez por conta também do papel do Ministério Público do Trabalho, que é muito importante, né? Mas as grandes empresas têm tentado se adequar um pouco mais a essa conformidade, pelo menos de uma maneira aparente. O problema nas instituições são sempre as pessoas, né? Porque às vezes a empresa é correta em termos de normativo, em termos de código de conduta, de código de ética, né? Mas as pessoas acabam se desviando disso, né? E cometendo práticas que seriam inadequadas, em desconformidade com o que a política empresarial estabelece. Entendo. Acho que até por isso também é importante reiterar sempre, estar falando sempre sobre o assunto e propagando, né, basicamente o que é cabível, o que não é cabível dentro do ambiente de trabalho, para ter esse respeito mútuo e, ao longo prazo, ter uma conscientização de todos, né? Eu acho que falar, falar e falar é sempre importante para a gente conseguir trazer as coisas à tona, né, e esclarecer as pessoas. Certo.
A legislação, por vezes, ela faz uma distinção clara sobre os direitos dos homens e das mulheres. Você acha que isso, de certa medida, acaba também servindo de uma certa discriminação negativa para trabalhadores em processo de seleção no setor privado, por exemplo? Eu acho que, infelizmente, sim. Por isso que a gente tem que tentar equalizar o máximo possível, tá, as relações para evitar muita diferenciação. Basear a diferenciação só naquilo que realmente é característico da questão sexual. Então, uma das coisas que a gente conversou antes e que eu acho extremamente importante é a questão da relação entre licença maternidade e licença paternidade, tá? Que eu acho que é um dos motivos que mais gera uma discriminação, talvez até implícita, talvez até inconsciente nas contratações de mulheres, né? Porque uma mulher se uma mulher em idade fértil, ela tem a probabilidade, né, de ter filhos. E a partir do momento que ela tem filho, ela vai ter pelo menos 4 meses de afastamento, né? Sem contar que toda gravidez pode ter algum tipo de decorrência que gere algumas complicações e um afastamento mais prolongado. Já o homem, a Constituição garante para ele 5 dias de licença, né? 5 dias de licença é muito fácil de você conseguir substituir dentro do ambiente de trabalho. 4 meses já é muito tempo, né? 4 meses é algo que o empregador sente mais. Então, o que os países mais desenvolvidos têm feito? Eles têm deixado de trabalhar com a ideia de uma licença maternidade para trabalhar com a ideia de uma licença parental, uma licença que seja dos pais, independentemente de gênero, tá? Inclusive, tem uma empresa aqui da região que eu trabalho, que é uma multinacional, e ela implementou a licença paternidade idêntica à licença maternidade, embora não haja previsão legal para isso. Inclusive, se pai e mãe trabalharem na empresa, os dois têm a licença de 6 meses, porque são empresa cidadã, né? Então a licença é de 6 meses, tanto para o pai quanto para a mãe. Porque nesse caso, se você tem uma licença idêntica, não tem por que você discriminar a mulher. Falar, ela vai ser mãe e ela vai, né? Pai também, homem também pode ser pai, então vai ter a mesma carga para a empresa, né? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com isso. E existe, sim, uma discriminação, até de mulheres, às vezes, contra a mulher grávida, né? Eu conto, por exemplo, eu tinha uma assistente que trabalhava comigo, e ela um dia chegou para mim, trabalhava na sala de audiência comigo, um dia ela chegou para mim e falou, ai, doutora, eu tenho uma coisa para contar, mas não é muito boa, né? Eu já fiquei preocupada, né? Falei, mas o que aconteceu? A gente pensa, tá doente, né? Aconteceu alguma coisa assim, né? Mas o que aconteceu, né? Então, é que eu tô grávida, né? Eu falei, mas tem alguma gravidez complicada? Tem algum risco? Não, não, não tem nada por enquanto. Mas você não queria, né? Que ela já tinha um filho. Eu falei, você não queria mais um filho? Ela, não, eu queria, estava programando. Eu falei, então o que que não é muito bom? Tá? Ela, é porque já da outra vez que eu tive filho, né, a pessoa com quem eu trabalhava ficou meio brava, Já vem com aquele porque eram peso. 6 meses de licença, e a senhora vai ficar 6 meses sozinha. Eu falei, sim, mas eu não nasci de chocadeira. Então, então, assim, eu acho que faz parte da vida social o fato de existir mãe e existir. Mas ela já veio e falando com uma juíza do trabalho, né? Eu imagino o que é falar para um empregador privado. E eu sempre faço mesmo, né? Fico imaginando as coisas, o que é falar para um empregador privado, né, que está grávida, então, né? Então existe querendo ou não, existe essa discriminação. Até no meu projeto no doutorado agora, a minha ideia de tese é justamente trabalhar com essa questão do reequilíbrio, da redistribuição das responsabilidades familiares, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo, que não é o trabalho produtivo é aquele que a gente consegue ganhar dinheiro com ele, né? Mas existe todo um trabalho que é cuidar dos filhos, né, que é cuidar das roupas e tudo mais. Esse trabalho reprodutivo, ele é muito desvalorizado, tá? Porque ele não rende dinheiro. Ele é desvalorizado até quando a pessoa ganha dinheiro, como empregada doméstica, né, que faz um trabalho que é um trabalho reprodutivo, né?
ela é mal remunerada, ela é mal paga em geral e é mal valorizada, né? Então, eu acho que a gente tem uma necessidade de rever isso, né, como uma necessidade das pessoas, algo que a gente não tem como abrir mão, que a gente precisa disso, o mundo precisa disso, e de fazer uma distribuição melhor dessas atividades entre homens e mulheres, para que a mulher tenha uma melhor condição de se colocar no mercado de trabalho, para que ela tenha igualdade, tenha paridade de armas, né, para negociar no mercado de trabalho. Porque quando você fala, tirando a questão da licença maternidade, né, mesmo que a gente tenha uma licença maternidade equiparada, você imagina que a mulher teve um filho, né? Ela teve um filho que tem um pai, provavelmente, muito provavelmente, né? Mas aí todas as responsabilidades referentes a essa criança acabam recaindo sobre a mãe. É a mãe que precisa sair mais cedo para ir buscar na escola, é a mãe que precisa deixar de trabalhar para levar a criança no médico, né? Nós temos toda uma geração de pais mais ativos hoje em dia, mas ainda assim a grande parte das responsabilidades é da mãe. Se o pai chega para o empregador e fala, olha, eu preciso sair hoje mais cedo porque eu vou levar meu filho no médico, a primeira coisa que o empregador vai falar mas essa criança não tem mãe? Né? Porque a responsabilidade é da mãe, como regra geral. Então, acho que a gente precisa fazer uma redistribuição disso, né? Para que pais e mães, para que os pais tenham condição de participar mais ativamente da vida da criança, né? Tenham uma posição mais ativa como pais, e que as mães tenham condições de dividir isso de uma maneira mais equânime com o companheiro, né? Para que isso possa, para que a gente possa desenvolver um mundo um pouco mais justo em relação a isso, inclusive nas oportunidades de vida, que a mulher também tem que ter as mesmas, né? E tem até uma convenção da OIT a respeito disso, inclusive. A convenção da OIT, a convenção 156, né, ela é sobre a igualdade de oportunidade de tratamento para trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Então, ela preconiza essa necessidade dos estados de darem igualdade de tratamento para uns e outros, para atender tanto as necessidades dos homens quanto das mulheres, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, e essa convenção até hoje não foi ratificada pelo Brasil, inclusive, né? Que era algo que a gente precisava começar a discutir sobre isso. É interessante essa coisa do trabalho reprodutivo ou produtivo. Eu sou bastante atuante na área de direito de família e não muito, há pouco tempo atrás, tive uma decisão que o juiz pontuou isso também, né, na questão da partilha dos bens e tal, e diante da alegação da ausência de trabalho produtivo da mulher, né, a parte contrária não queria dividir algumas coisas. E na sentença ele coloca justamente isso, que o trabalho produtivo só é possível em decorrência do trabalho reprodutivo, né? Porque tem o suporte ali para poder garantir. E foi até uma sentença assim bonita, poética, assim, uma graça. Foi bem bonita. Isso é muito interessante, porque também é um julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é algo que nós estamos começando a trabalhar nas escolas judiciais. É preciso que o juiz tenha essa formação para conseguir enxergar essa questão. Eu acredito que é um trabalho assim, de muito longo prazo, né? Eu acho que nós vamos ter que romper gerações, pegar essa meninada que está vindo para crescer com essa consciência já, para mudar os hábitos e a visão das coisas, para que isso realmente seja concreto mais no futuro, né? Isso começa com a educação que nós damos aos nossos filhos e filhas. Exatamente. Né? Isso Quem mesmo. educa meninos e Você pontuou meninas... aí essa questão. Não, pode falar. Isso. Você pontuou essa questão da sua funcionária, da colaboradora ali que estava gestante, né? Não é incomum a gente ver esse preconceito formado e essa discriminação dentro do seio, do próprio seio feminino, né? Como que você acha que poderia ser modificado isso? Como que poderia ser trabalhado essa alteração da visão, não só por parte dos homens, mas também das mulheres? Eu acho que tem muita mulher que nega a possibilidade de discriminação, né? Eu atribuo isso em parte à ideia de meritocracia.
que a gente tem trabalhado já há alguns anos, dizendo que cada um consegue aquilo que merece, o que é uma grande mentira, né? Porque não é cada um consegue o que merece, cada um consegue aquilo pelo qual ele se esforça e dependendo do lugar de onde ele partiu, das condições em que ele partiu, né? Então, se ele sai... Oi? Oportunidades também, né? Oportunidades, o tal do estar no lugar certo, na hora certa, e ter a formação certa, e uma série de outras questões que, na verdade, estão sujeitos, em grande parte, à sorte, né? Então, também faz parte essa questão de sorte. Então, a meritocracia pura, ela não existe, né? E muitas mulheres que... A gente acaba focando muito nas mulheres que têm sucesso e esquece da grande massa de mulheres que não obtiveram um mínimo de sucesso, né? E se parte dessa ideia, assim, quem está no topo da cadeia alimentar, assim, digamos, né, ela parte do pressuposto que se eu conseguir, a outra também consegue, né? Então, assim, eu consegui, né? Me deu um tremendo trabalho, eu consegui chegar, né? Mas isso não quer dizer que qualquer um vai conseguir, porque as condições são diferentes, as oportunidades são diferentes, o mundo é diferente a cada momento, tá? Então, talvez a gente tenha uma negativa por muitas mulheres como uma forma de valorizar a própria trajetória, tá? De dizer que eu mereço e quem merecer também vai conseguir chegar. Essa é uma das coisas. Mas também, a semana passada, semana retrasada, nós tivemos uma palestra na Escola Judicial do TRT do Paraná, né, que eu estava fazendo um trabalho de mediação, e nós chamamos para fazer essa palestra a professora Nina, que é da USP, né, e da Faculdade de Direito da USP. E a professora Nina idealizou uma disciplina que é chamada Direito e Igualdade de Gênero, que é uma das disciplinas optativas para o pessoal da graduação do curso de Direito, né? E que é voltado a homens e mulheres, né? Para que se conheçam as circunstâncias, né? E o que deve ser feito para evitar os problemas de desigualdade de gênero. E ela contou que ela idealizou essa disciplina depois dela receber algumas pesquisas que foram feitas no âmbito da Universidade de Direito e dela perceber a grande diferença que tinha de tratamento entre homens e mulheres na própria faculdade de Direito, né? Que é um espaço democrático, muito democrático, né? Mas assim, começa com a grande quantidade de professores homens comparado com a quantidade de professores mulheres. O incentivo que se dá aos homens para falar e que não se dá às mulheres, né? Então, fizeram algumas pesquisas, por exemplo, que apontaram que a aluna que entra no primeiro ano de Direito, né, muito falante e participativa, quando ela chega no quinto ano da faculdade de Direito, ela já não é mais tão falante e participativa, porque o ambiente a oprime, a quantidade de homens, a corta da fala, todas essas questões que a gente já comentou, né? E por isso que eles resolveram fazer essa disciplina. E aí, nessa palestra, que era aberta para a comunidade, que foi transmitida pelo YouTube, alguém perguntou no chat, né, o seguinte: se existia discriminação também de gênero por parte das mulheres, né, se as mulheres também são mulheres, ou seja, sabia mulher machista, afinal de contas, né? E a professora Nina usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ela fala: eu acho que as pessoas têm um certo véu sobre essa questão, né? As pessoas não enxergam essa questão, né? Elas, talvez, a negativa talvez seja até por conta, né? Isso é o que acrescento, né? Por conta dessa necessidade de reforçar a própria trajetória, né? Mas existe, essas pessoas têm esse véu. Ela falou, e às vezes tem algumas pessoas, e algumas mulheres também, em que esse véu é mais denso, né? Então existe uma certa... a pessoa não enxerga o que está acontecendo e por isso que ela nega. Então a saída para esse tipo de situação é a educação, é a fala, é a exposição do problema, é a análise do que está acontecendo, né? Então a gente precisa fazer eventos como esse, né, para falar o tempo todo, né, por mais que às vezes se torne até meio chato, né, mas para falar o tempo todo, alertar a sociedade para que as pessoas comecem a perceber. Fala é que nós vamos chegar num ponto em que as pessoas comecem a perceber que, de fato, existem condutas que são discriminatórias, né? Existem condutas que são sexistas e que precisam ser evitadas.
Isso, exatamente. A área dos sindicatos ainda, embora tenha dado uma diminuída com a nova legislação e tal, mas ainda é muito forte, muito presente nas relações de trabalho. E eu penso que é uma área extremamente, predominantemente masculina ainda, né? Como que as mulheres, e nesse setor ainda não tem aquela questão das cotas, né, instituída, por exemplo, para as eleições. Você acha que nesse campo é só por meio de legislação específica que as mulheres vão conseguir ter mais espaço? Ou você acha que é uma questão de tempo também? Eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro que a gente precisa de uma educação em que a mulher seja mais participativa politicamente, em que ela perceba o espaço que existe, que ela tenha capacidade de falar, que ela tenha capacidade de participar. E, junto com isso, né, melhores condições de distribuição das tarefas, das responsabilidades familiares, porque isso toma muito tempo da mulher, né? Além do machismo também que impera, porque muitos homens não querem que a mulher vá para a vida, que a mulher dele, né, vá para a vida sindical, porque é um ambiente muito masculinizado, a política é um ambiente muito masculinizado. Então, essa é uma questão. A outra questão é que eu penso que nós vamos ter necessidade de cota. Tá? Eu acho que a ação afirmativa funciona muito. Tá? A ação afirmativa foi o que conseguiu fazer com que os negros passassem a frequentar as mesmas escolas que os brancos nos Estados Unidos, né? Num período pós-apartheid que nós tínhamos nos Estados Unidos. Tá? Só com a ação afirmativa que foi possível quebrar essa barreira, né? A ponto de hoje nós já temos, né, uma vice-presidente que é negra, né, que é descendente de negro. Né, então, é miscigenada, mas é negra. Né. Então, eu acho que a ação afirmativa é um ponto extremamente importante para a gente quebrar algumas barreiras que são muito difíceis de serem ultrapassadas. Então, talvez seja necessário, né, usar esse tipo de ação afirmativa também no âmbito dos sindicatos. A gente vê no âmbito das eleições gerais, né, nós tivemos uma mudança na legislação, mas que ainda é muito tímida, porque ela fala em 30% de mulheres candidatas. Ela não fala em 30% de vagas destinadas às mulheres. Né? E nós não temos 30% de mulheres no Congresso Nacional, com toda certeza. E as que têm, né, as mulheres que existem ali, muitas delas são extremamente discriminadas por conta com uma ativa em cima do comportamento feminino. Tá? Então, eu penso que seria necessário ter uma cota, tá? Uma cota obrigatória nas eleições federais em geral, nas eleições em geral, e que isso deveria ser utilizado, tá? Até como um aspecto ali por analogia, tá? Nas eleições dos sindicatos também. Né? A gente tem várias medidas muito interessantes de participação feminina na base de cota. Nós vamos ter que começar obrigando, né, a participação. A OAB mesmo, se eu não me engano, já estabeleceu que tem que ter participação de gênero, proporcionalidade de gênero nas mesas, nos eventos e etc. Né? Então, Inclusive, também. Inclusive nas eleições também, nas diretorias. Então, a OAB nunca teve uma presidente nacional, não é? E é composto por mais de 50% de mulheres, pelo menos é meio a meio, né, a advocacia. E não tem mulheres. Né? Nós, dentro das associações de magistrados, já há algum tempo a gente vem discutindo isso também, porque a gente olha aquelas mesas bonitas formadas nos congressos, tempo que a gente podia ir para congresso ainda, antes da pandemia, tá? Aquelas mesas imensas, e não tem uma mulher. Tá? Você tem 10 pessoas, tá? 10 homens brancos, tá? E não tem uma mulher, não tem representação de negro, não tem representação proporcional à população. Tá? Então, eu penso que nós vamos ter que começar a normalizar a presença da mulher nesses espaços, nem que seja através de cotas obrigatórias. Né? E lembrando que cota é sempre uma solução provisória, ela não é uma solução definitiva. Hoje não tem mais obrigação de ação afirmativa nos Estados Unidos para participação nas escolas, por exemplo. Né? As escolas estão totalmente miscigenadas, mas para quebrar a barreira houve essa necessidade. Então nós vamos precisar de medidas como essa também, em espaços que são extremamente masculinizados, né? Como é o espaço das diretorias sindicais.
A gente vê diretor sindical, presidente do sindicato, normalmente, quando é mulher, é presidente do sindicato das empregadas domésticas, é presidente do sindicato, já vi de trabalhadores na saúde, porque o número de mulheres é muito alto na saúde, né? De sindicato de professores, né? Porque tem muita professora, mas essas profissões que são mais de cuidado, que são profissões mais femininas do que masculinas, porque em geral não temos mesmo. Infelizmente, mas vamos lutando, né? Vamos seguindo. Você sabe se tem algum projeto de lei, discussão nesse sentido, de cotas para sindicatos? Não, mas eu penso que seria uma boa atuação por parte do Ministério Público para propor ação civil pública em relação a isso, né? Porque é algo que pode ser feito. Né? Claro. Ó, o assédio moral é uma das coisas recorrentes aí no âmbito do direito do trabalho e que também, assim, de certa maneira, a curto prazo vem surgindo cada vez mais, vindo à tona nas ações, talvez, esse assunto. Que também carece, é difícil a questão de prova, né? E a gente patina um pouco ali nos processos com relação a isso. Você acha que o assédio moral ele pode ser captado também como discriminação de gênero em dados momentos? Eu acho que ele é uma das formas de violência de gênero. Né? E a gente, por quê? Porque o assédio moral, ele é praticado conscientemente por alguém que está numa posição hierárquica superior, em geral. Existe assédio moral horizontal, existe assédio moral ascendente e descendente, mas em geral, né, ele é praticado por superior hierárquico em cima de subordinado. A ascensão para cargo de superior hierárquico é muito mais masculina do que feminina. Né? Os cargos de poder dentro das empresas são muito mais entregues para homens do que para mulheres, com exceções, mas proporcionalmente tem mais homens do que mulheres nessas funções. O assediador, né, pode ser assediadora também, né, mas quem assedia, ele normalmente vai procurar uma pessoa que é vulnerável. Existe um perfil de assediado também. Não é qualquer pessoa que é vítima de assédio. Porque tem gente que não aceita o assédio. Quem tem uma resiliência maior não aceita o assédio. Ele repele aquilo e quem assedia percebe e volta atrás. Né? É brincadeira, né? Algo nesse tipo, e volta atrás. Então você tem que ter alguém que seja vulnerável para ser vítima de assédio. Né? Quem assedia, ele já tem um olho específico para identificar clinicamente quem é que está vulnerável para o assédio. Tá? E quem acaba sendo assediado são os grupos de população vulnerável. As mulheres, elas são formatadas dentro de uma cultura em que elas devem ser submissas, como regra geral. Né? É a bela recatada e do lar, então ela tem que ser bonita, né? E ela tem que ser comportada, né? E ela tem que ser obediente. Então é muito mais fácil você escolher uma mulher, o risco de você ser rejeitado ali, de você receber alguma coisa de volta é muito menor sendo uma mulher, né, do que sendo um homem. Então sim, é uma questão que estatisticamente é uma violência de gênero, né? É uma violência de grupos vulneráveis, as mulheres são muito mais afetadas com isso. Né? Assédio sexual também, assédio sexual, acho que todos os casos que eu tive até hoje, eu tive um caso de denúncia de um assédio sexual masculino, né, que a vítima era homem. Né? A grande maioria massacrante, as vítimas são mulheres. Né? Então, porque estão nesse perfil dentro da estrutura machista, né? Elas que acabam sendo vítimas também. Entendi. Doutora, nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, daqui um pouco a live acaba derrubando aqui por conta. E para fazer um fechamento, assim, qual que é a perspectiva e a visão que a senhora tem de segmentos que possam melhorar e reduzir cada vez mais essa discriminação de gênero no ambiente de trabalho? Olha, eu penso que a pandemia tem seus aspectos negativos, muitos, a maioria, evidentemente, são negativos, mas também ela tem servido para destacar algumas coisas na sociedade brasileira. Né? E uma das coisas que ficou muito evidenciado foi essa questão da diferença de atribuições das responsabilidades familiares para as mulheres. Né? A gente vê, ficou exposto de toda maneira que a mãe tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, da escola do filho,
e do trabalho dela e ainda não pode, né, descer do salto, basicamente, né, para colocar em pratos limpos. E isso tem levantado uma discussão muito interessante sobre essa questão dos papéis dentro de casa. Muitos homens estão começando a perceber a necessidade de também assumir a responsabilidade, não apenas ajudar. E isso tem sido levado para discussão em vários espaços. Esse ano, esse mês, né, do mês de março, que é o mês da mulher, nós vimos muita produção, né, de lives, de palestras, de estudos, de cursos a respeito do feminismo, do papel da mulher e tudo mais. Então, acho que nós estamos entrando numa onda nova, né, de proteção às mulheres no sentido mais técnico da coisa, né, de começar a separar essas diferenças de tratamento, né. Tem uma autora, na verdade são 3 autoras, né? É a Cynthia Ruse, a Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser, que escreveram um livro que chama Manifesto dos 99%. Feminismo para os 99%, o manifesto. E na apresentação desse livro, elas falam, né, que o século XXI será feminino. Né? Então, acho que chegou a hora da gente começar a discutir isso. Eu tenho esperança. Ah, que ótimo, que delícia. Doutora, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, dividir, dispor do seu tempo para passar tantas informações e essa troca tão gostosa. E foi um prazer para nós, viu? Para mim também, muito obrigada. Tá? Foi só, sempre que precisar, sempre que quiser, é um prazer estar aqui. Tá? Beijo grande para todo mundo que está assistindo aí. Isso, agradecer a todos, a doutora Marie Claire, que é a coordenadora regional da Comissão da Mulher de Marília, doutora Paula Flumian, que é coordenadora da Comissão da Mulher de Presidente Prudente, que apoiaram e divulgaram também esse evento e que foi muito bom, muito agregador e muito obrigada. Viu? Obrigada a você. Todos fiquem com Deus, se cuidem, máscara, Isso. todo mundo ficar. Esperar esse tempo passar para a gente poder estar junto de novo presencialmente. Isso mesmo. Tá? Beijo grande, Ana Paula. Tchau. Tchau, tchau.